da pré-candidatura do Marivelton Baré a São Gabriel da Cachoeira. No mesmo dia teve o lançamento do Curubinha, que é o sobrinho do atual prefeito Curubão, que é do PT. O Curubão, você lembra, quando a gente falou do lançamento do sobrinho dele, ele fez o destaque que o apoio de ministra era menos importante, porque ela não mandava tanto no orçamento quanto a bancada federal. E ele fez uma lista de vários parlamentares que estão ao lado do grupo político dele, que ele disse que isso sim era importante para São Gabriel. E é verdade, dentre os parlamentares que ele citou, não estava o Sidney Leite. E é interessante que agora o Sidney acabou revelando que o seu apoio vai para um outro indígena, que é o Marivelton Baré, que sai como candidato aí da base do movimento indígena. É uma declaração importante em função dessa disputa, desses apoiamentos todos, Alex. E um detalhezinho que a gente precisa prestar atenção também, em São Gabriel, na eleição passada, os parlamentares mais votados não foram do PT não, viu? Foi Paulderney Avelino e também o deputado o ex-deputado, né, ele não conseguiu reeleição, Marcelo Ramos, que eram aliados de primeira linha do Sinésio Campos, que é o presidente estadual do PT, aliado do Curubão. Você vê que no interior isso vai fazendo outras conexões. Então o Zé Ricardo, que era do PT, não foi mais votado numa prefeitura, num município que era comandado pelo PT. Havia outras alianças ali. O Sidney Leite, como provavelmente não está próximo da aliança do Curubão, e por outras questões, ele fala que por convicção entende que o Marivelton Baré, até quando terminou a entrevista, ele disse que considera o Marivelton Baré um dos quadros mais qualificados políticos e intelectuais do Amazonas. Isso não tem a ver só com a política partidária, nem só com o movimento indígena. Ele considera o Marivelton alguém muito preparado para falar de qualquer assunto sobre o Amazonas, sobre a Amazônia e sobre o Brasil. Então, ele diz que é um nome, e ele acaba falando isso na entrevista, que traz um outro projeto, uma outra perspectiva política para o estado do Amazonas. Eu considero que o deputado Sidney Leite, concordo com as palavras do deputado Sidney Leite, no sentido de que há no movimento indígena muitos quadros qualificados para várias áreas e para essa organização política. O Marivelton se destaca assim. E se destaca também por essa habilidade, Alex, é interessante a habilidade dele de fazer conexões com áreas completamente diferentes. Então, lá em São Gabriel, ele consegue atrair a Rede, um partido que tem essa realidade da filiação dos indígenas, mas ele também tem apoio de não indígenas, né? E consegue o apoiamento de políticos tradicionais, essa declaração aí voluntária do Sidney Leite na entrevista. 4h56. Agora a gente vai voltar para cá, para o cenário da capital. Vamos ouvir agora a segunda declaração Alex, eu queria fazer um acréscimo rapidamente sobre São Gabriel, que eu acho que tem muita coisa aí interessante ainda, eu queria limpar logo a pauta. Tem uma foto que o Thiago tem aí, que é do Marivelton Baré com uma outra liderança do interior do estado. Tá os dois juntos, não sei se você tem essa foto, mas esse é o pré-candidato em Barcelos, Radisson Alves, ele é do União Brasil. Eu mesma fiz essa foto quando eu estive em Barcelos, encontrei os dois e fiz essa foto. É interessante, Alex, porque me parece que esses dois são aliados. Mesmo o Marivelton sendo de São Gabriel, a atuação política dele, a atuação dele como liderança do movimento indígena, ela alcança outros municípios, né? Ele é presidente da Federação das Organizações Indígenas do Alto Rio Negro, e a atuação da FOIRN alcança a Santa Isabel e alcança também Barcelos. Então, veja, é uma conexão de uma região, né? E uma conexão também tem sempre nas eleições desdobramentos políticos. Você vê que políticos como Adair Pinheiro, por exemplo, eles dominam uma região, não só em Quari, ele tem influência em outros municípios, eles têm essas alianças partidárias fortes, o que os tornam fortes no interior. E você vê que essas conexões, a partir da liderança do Marivelton Baré, abre uma perspectiva de liderança para aquela região do Alto Rio Negro, não só do movimento indígena, mas uma perspectiva de liderança política, né? O Radisson Alves está afiliado à União Brasil. Eu também eu vi aí, não sei se você pode jogar no ar, uma outra foto nas redes sociais do Marivelton com o prefeito de Santa Isabel do Rio Negro, o Beleza. E é um político tradicional de muito tempo. Acabei descobrindo que é tio do Marivelton. Eu não sei se é tio por parte de mãe ou tio por parte de pai,
mas tem aí uma ligação familiar, que também coloca os dois muito próximos nesse sentido, se dão bem politicamente. E aí, por fim, achei nas redes sociais do governador Wilson Lima, nas últimas 2 semanas, um encontro com essas lideranças indígenas, e quem está no vídeo com o governador Wilson Lima, mais uma vez, o Marivelton Baré. Então, você vê que é um nome que está construindo as suas conexões também plurais, no sentido de entender que me parece que ele entende que algumas relações podem se deixar cair para o outro lado, podem prejudicá-lo politicamente, seu plano eleitoral. Então, se aproxima, conversa, isso é uma capacidade política também, né? Conversar com todos os lados.